Revista Cultura Espírita, abril 2015. Artigo central: Violência e a visão do Espiritismo, Reinaldo Pontes. Pelos caminhos da educação, Educação do Espírito, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e Ciência, Mediunidade e Materialização, Jorge Damas. Entrevista de abril: A importância dos editores na divulgação espírita, Alexandre Rocha. Destaque para o efeito das boas maneiras, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, o caminho do buscador de Deus, Yasmin Madeira. No acervo do ICEB, o Espiritismo e as doutrinas espiritualistas, Deolindo Amorim. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Danilo Vilela, O Livro dos Espíritos, um farol para a humanidade. Revista Cultura Espírita. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Tenho aqui ao meu lado o querido companheiro Geraldo Cardoso para a sua saudação aos amigos ouvintes. Meus amigos, que a paz de Jesus nos inspire a todos para o bem. E também o meu amigo Joel Vaz, com suas informações sobre o movimento espírita, as informações das casas espíritas, os eventos, com sua agenda. Vamos lá, Joel. Uma tarde cheia de luz, de paz, de harmonia para todos, com Jesus no coração sempre. Minha gente, alô, alô, São Gonçalo. Dia 18, das 10 às 12 horas, palestra seminário. O centro fica na rua Otacílio Colares, número 15. O evento vai ser comandado pelo Emanuel Cristiano. E a seguir tem um almoço fraterno sempre delicioso. Também no dia 18, às 16 horas, a Cruzada Espírita Paulo de Tarso, que fica na rua Idumé 82, em Brás de Pina, aqui no Rio de Janeiro, apresenta uma interessante palestra, conduzida pelo Vitor Soares, o Vitor Hugo Soares, que é um palestrante muito especial, muito especial. Também, logo depois, tem um lanche fraterno. No dia 22, às 19 horas, a nossa querida amiga Denise Quintanilha fala sobre mediunidade e arte espírita, no grupo espírita Nosso Lar, que fica na rua Clara Nunes, sem número, no balneário em São Pedro da Aldeia. É imperdível. O pessoal que estiver passeando por ali, olha, é uma continuidade de bem-estar com uma noite especialíssima. E logo mais, falando em noite, eu espero todos vocês no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, no 3º piso, entrada franca, com uma palestra deliciosa com o meu querido amigo, o Marcos Juver. Ele é do grupo Eurípides Barçanufo, lá de Jacarepaguá, dirigido por aqueles dois irmãos gêmeos maravilhosos que desenvolvem um trabalho de amor ao próximo extraordinário. Agora, vejam só que anúncio interessante. Livros do outro mundo com preços que caíram do céu. Isso é chamada para um evento maravilhoso que é o Feirão do Livro de Santo André. São livros espíritas vendidos a preço de banana, como eles dizem depois do texto, e que trazem uma oportunidade rara de conhecer melhor a doutrina e todos os grandes psicógrafos da doutrina espírita. Tem livros do Chico, do Divaldo, do Raul Teixeira. Olha, é imperdível até para você ter uma visão mais ampla do que é esta literatura espírita que não se cinge única e exclusivamente ao Pentateuco kardeciano. Meus amigos, ainda no estado do Rio de Janeiro, existem 14 casas com o nome Bezerra de Menezes. 14 casas
homenageando o sábio, o amoroso, o saudoso Bezerra de Menezes, que ainda está tão presente em nossas vidas. Nos próximos programas eu vou dar o calendário de atividades dessas casas, porque meu tempinho já está quase no final. Ainda não. Que coisa boa a generosidade do meu produtor. A gente tem então que falar do movimento espírita na cidade do Rio de Janeiro. Em Copacabana há um fomento de casas espíritas. Nós localizamos 12 casas espíritas só em Copacabana. Quer dizer, não há desculpa por eu não tenho onde ir, fica do lado da sua casa. Ah, você mora em Botafogo? Em Botafogo também tem. Como, por exemplo, uma que é uma delícia, que é a Tenda Espírita Irmãos do Oriente, que fica ali na Rua da Matriz, 78, com uma programação belíssima. A Casa do Padre Pio, com um trabalho de divulgação dos princípios mais convincentes, para mim, pelo menos, da doutrina espírita, além, claro, do conteúdo do Pentateuco, que é o trabalho de materialização, que se desenvolve lá. Já é um trabalho antigo do Luiz, que é o diretor da casa, fundador e organizador da casa, e que mostra este mundo mágico. Como dizia o Chico, a diferença, o que separa o mundo espiritual do mundo material é uma tênue cortina de vó, e a cada dia ela se torna mais transparente. Uma tarde de amor, de paz e de alegria, e fique com o nosso Assaruí, com as perguntas bonitas de vocês. Então vamos lá. Vamos lá, primeira pergunta. Nós temos as perguntas, né, Geraldo? Isso, enviada pela nossa irmã Lucilene Marques, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ela nos pergunta: todas as religiões ressaltam a importância de se perdoar as ofensas. Tenho muita dificuldade em perdoar aqueles que me ferem. Será que um dia poderei fazê-lo sem essa dificuldade atual? Olha, meu prezado ouvinte, a sua colocação me faz lembrar aquele episódio em que um sofredor queixou-se a Jesus com respeito ao enorme peso que tinha que carregar por conta de sua fidelidade ao Evangelho. Ao que o mestre respondeu: mas eu nunca disse que seria fácil seguir-me. Por outro lado, nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, o seguinte convite de Jesus: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, minha amiga, a sua dificuldade em perdoar aqueles que a ferem vem da estrutura egoísta que reside em todos nós. E é para isso que aqui estamos, aprender a vencer as nossas mazelas e superar os nossos defeitos. Emmanuel, em uma das suas preciosas lições, nos mostra que das provas que o homem tem que superar, as mais difíceis são aquelas do coração. E nesse nível estão as que envolvem o perdão, o não acolhimento da mágoa. O teólogo Leonardo Boff tem uma interessante colocação com referência ao acolhimento das ofensas. Ele diz que quando não acolhemos as ofensas que nos são dirigidas, nós desarticulamos o ofensor. Ele fica sem ação ao ver que o seu objetivo não foi atingido e acaba se confundindo com o seu próprio veneno. Perdoar os que nos ferem é realmente difícil, muito difícil. Mas tanto quanto não perdoar é um ato solitário, perdoar é um ato que recebe a companhia de Jesus em nosso coração. Uma companhia que nos fortalece e que, como ele mesmo declarou, segundo Mateus, tem um jugo suave e um fardo leve, quando oferecemos o perdão incondicional. O perdão pacifica o coração. Ele reduz o peso do fardo pesado pelo volume da mágoa e do rancor. De fato, o perdão pacifica o coração.
traz a paz que João, no capítulo 14, versículo 27 do seu Evangelho, relata. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. E isso porque a paz de Jesus é divina, sem condições, é para sempre. Mas a paz do mundo é condicional e ela é irrevogável. Não tenha dúvida de que um dia você será suficientemente forte para poder e saber perdoar os que a ofendem, porque assim é a lei. Muito bem. A nossa irmã Lucilene pergunta ainda. Jesus ensinou que quando alguém nos agredir numa face, devemos oferecer a outra. No entanto, ele mesmo usou de violência quando expulsou os vendedores do templo. Não parece ser uma incoerência? Olha, na história cristã existem passagens que nos chamam a atenção pela incompreensão que geram. Veja que colocação interessante encontrei no jornal Momento Espírita, lá do Paraná. A mensagem é a seguinte: quando Jesus falou que se alguém nos batesse numa face deveríamos oferecer a outra, expressou um grandioso ensinamento que, se levado em conta, teríamos a solução para todas as situações desagradáveis que surgissem em nossa vida. Oferecer a outra face não quer dizer o rosto para bater. É uma metáfora que sugere que, se a situação nos chega de forma desagradável, devemos mostrar a face oposta dele. Dar a outra face é mudar a paisagem. É uma ação positiva diante de uma negativa. Assim, quando todos atiram pedras, ofereça uma flor. Quando todos caminham para o lado errado, mostre o passo certo. Se tudo estiver escuro, se nada puder ser visto, acenda você uma luz, ilumine as trevas com uma pequena lâmpada. Quando todos estiverem chorando, dê o primeiro sorriso, não com lábios sorridentes, mas com um coração que compreenda, com braços que confortem. Quando ninguém souber coisa alguma e você souber um pouquinho, ensine, começando por aprender, corrigindo-se a si mesmo. Segundo esse jornal, meu amigo, é de autoria desconhecida esse texto. Agora, o texto revela com propriedade o sentido mais eloquente do que Jesus quis dizer com essa questão de oferecer a outra face ao agressor e traduz a mais pura essência do cristianismo, que é o amor e é o perdão. Por outro lado, nós sabemos que ao longo dos séculos, por diversas injunções da política, dos interesses mundanos, das adaptações, muitos líderes religiosos impuseram alterações nos textos bíblicos e, com isso, muitas passagens passaram a apresentar uma contradição com o espírito do cristianismo. Essa passagem do espancamento dos vendedores do templo pode ser o caso, pois realmente mostra um Jesus oposto à sua pregação e aos seus propósitos. Jamais o mestre exemplificaria qualquer correção de valores através da chibata. Na situação em que você apresenta, o melhor mesmo é admitir que existe uma controvérsia no texto que chegou até nós, do que imaginar que Jesus tenha sido contraditório. Você respondeu a pergunta de uma forma completa. Vamos aqui agora à terceira pergunta da nossa irmã Lucilene. Um amigo me disse que no espaço existem colônias espirituais que funcionam como as cidades na Terra. Eu assisti ao filme Nosso Lar e tive uma ideia de como elas são. Apesar disso, não consigo entender como é possível existirem essas organizações no espaço, porque não são observadas. Olha, para que você tenha um entendimento adequado dessa situação, é importante que você aceite a existência dos espíritos e do mundo espiritual. A partir desse entendimento, você sabe que o espiritismo tem como fundamento
a crença nos espíritos, a comunicação com eles e a reencarnação. Os espíritos, eles não têm um corpo material e vivem em um mundo próprio para a condição deles. E nesse caso, dizemos que vivem em outra dimensão, a dimensão espiritual. E é nela, e só nela, que se encontram as colônias espirituais. Essas colônias não podem ser vistas ou observadas porque não são da mesma matéria que nós. Mas isso não quer dizer que elas não existem. É o caso, por exemplo, você não vê o micróbio, não vê o vírus, mas ele existe. Você já ouviu falar em micróbios, sabe que eles existem, mas pode vê-los a olho nu? Não. É que os espíritos também sejam como os micróbios. Apesar de que eu tenha dado esse exemplo, mas ele foi apenas para mostrar que tem muitas coisas que não vemos, mas que existem. Pois bem, em vários pontos do espaço que envolvem o nosso planeta, na dimensão espiritual, existem colônias que funcionam como áreas de apoio para os espíritos que desencarnam. São centros de recuperação, são escolas de aprendizado e reciclagem, são ambientes de trabalho para espíritos mais adiantados. Tudo para atender aqueles que um dia tiveram um corpo material e agora voltaram para o mundo espiritual. É exatamente este ambiente planetário, onde convivem duas dimensões, a material, que é o mundo onde estamos, e a espiritual, onde vivem os espíritos, que é possível a reencarnação e o aprendizado em dois mundos. Muito bem. Então, aqui ficamos no nosso bloco, mais uma vez, agradecendo a atenção de todos, e na sequência nós vamos ter o Geraldo Cardoso com a sua Internet do Bem. Obrigado. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Revista Cultura Espírita, abril 2015. Artigo central: Violência e a visão do Espiritismo, Reinaldo Pontes. Pelos caminhos da educação, Educação do Espírito, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e Ciência, Mediunidade e Materialização, Jorge Damas. Entrevista de abril: A importância dos editores na divulgação espírita, Alexandre Rocha. Destaque para O Efeito das Boas Maneiras, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, O Caminho do Buscador de Deus, Yasmin Madeira. No acervo do ICEB, O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas, Deolindo Amorim. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Danilo Vilela, O Livro dos Espíritos, um farol para a humanidade. Revista Cultura Espírita. Meus amigos, na obra O Livro dos Abraços, o escritor uruguaio Eduardo Galeano compartilha um comovente relato. Ele nos diz: Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovakov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Me ajuda a olhar. Pai, me ajuda a olhar. Diante do mar, somos todos crianças. E perante a eternidade, a existência terrena não é senão a primeira infância. Os breves anos da jornada terrena assemelham-se à espuma das ondas de um mar bravio, que tão logo chega, desaparece. Para aquele que tem o coração desperto, o visível é testemunho do invisível.
O real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas e já têm a forma do nosso corpo. A criança pequena da história, diante da magnitude do mar, recorre ao seu pai e diz: me ajuda a olhar. Que sabem os olhos humanos acerca da vastidão e dos mistérios que o mar esconde? O mundo é um mar. Cada novo dia traz junto de si peso de obrigações e também bênçãos e oportunidades. Cada novo dia desvenda preciosas oportunidades, únicas e inestimáveis. O segredo do bem viver talvez seja permanecer desperto para as bênçãos que cada novo amanhecer anuncia. O mar da existência é certamente muito mais rico e profundo do que qualquer ser vivente jamais possa sondar. E diante da vastidão e do fulgor da existência, é sinal de sabedoria pedir de coração com sinceridade: Pai, me ajuda a olhar. O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é bom, todo o teu corpo se encherá de luz, ensinou-nos o incomparável Mestre. Meus amigos, aqui nos despedimos, deixando este tema para a sua reflexão. Até a próxima oportunidade e muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Revista Cultura Espírita, abril 2015. Artigo central: Violência e a visão do Espiritismo, Reinaldo Pontes. Pelos caminhos da educação, Educação do Espírito, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e Ciência, Mediunidade e Materialização, Jorge Damas. Entrevista de abril: A importância dos editores na divulgação espírita, Alexandre Rocha. Destaque para o efeito das boas maneiras, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, o caminho do buscador de Deus, Yasmin Madeira. No acervo do ICEB, o Espiritismo e as doutrinas espiritualistas, Deolindo Amorim. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Danilo Vilela, O Livro dos Espíritos, um farol para a humanidade. Revista Cultura Espírita. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. No próximo sábado, na parte da manhã, nós teremos com Silvio Portugal, de 10h30 até as 12h30 da manhã. Doutrina Espírita e Mediunidade. Para quem estuda e aprecia o Esperanto, Esperanto Básico 2, de 9 horas até as 10h30. E de 10h30 ao meio-dia, Esperanto Básico 1. Pensamentos de Joana de Ângeles, por José Rubim, se estenderá de 2 da tarde até as 3h15. E às 13 e às 15h45, José Henrique Rubim com o tema Saúde e Reencarnação. Imperdível. José Henrique Rubim, Saúde e Reencarnação, às 3h45 no próximo sábado. O destaque da Revista Espírita vai para a coluna Vida e Sexo, do livro de Emmanuel, cujo tema é Família. A nossa revista Cultura Espírita deste mês traz este importante tema abordado por Emmanuel no livro Vida e Sexo, Família. E ele diz assim: a parentela no planeta faz-se filtro da família espiritual, sediada além da existência física, mantendo os laços preexistentes entre aqueles que lhe comungam o clima.
O clã familiar evolui incessantemente para mais amplos conceitos de vivência coletiva, sob os ditames do aperfeiçoamento geral, conquanto se enrijeça sempre em educandário valioso da alma. Temos desta forma, continua Emmanuel, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Então, convidamos você para ter em mãos a nossa revista Cultura Espírita deste mês de abril e brindar-se com esta excelente coluna, onde temos, retirado do livro Vida e Sexo, o tema Família, do Espírito Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Você sabe que o nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil está sediado na Rua Ibituruna 53, nas dependências do Abrigo Teresa de Jesus, no Maracanã. Anote o nosso telefone: 2224 1060. 2224 1060 ou 2224 0736. O nosso portal ICEB está sendo todo reformado. Inclusive terá uma nova apresentação no Facebook. Mas portaliceb.org.br está esperando por você, para que você possa rever, assistir a este e outros programas. E o nosso e-mail, anote: Instituto de Cultura Espírita do BR, @gmail.com. A qualquer dia, a qualquer hora. Se você tem tablet ou smartphone, para estar conosco online, basta assistir a nossa TV ICEB. Baixe o aplicativo e você estará online conosco. Portal ICEB, evoluindo sempre. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.